Muito bom dia a você que me assiste, muito bom dia. Agora são 3 para as 6 da manhã, acordei cedinho hoje para vir gravar para vocês aqui um pouco da continuidade de ontem. Se você não assistiu o vídeo ontem, dá uma assistida lá, volta no vídeo que foi postado ontem à noite, que lá no vídeo eu explico o que eu quero fazer nos próximos dias, o que eu quero gravar nos próximos dias, tá? Que é a respeito de Cristo. Meu nome é Ismael Munhoz, quem me conhece, eu fui testemunho de Jeová, e esse canal ele é destinado a pessoas que foram testemunhas de Jeová e hoje estão em busca de Deus. Não sabem ao certo se existe Deus fora da organização ou não. Afinal, foi nos incutido desde criança que sem organização não há salvação e não há Deus. Então eu quero te ajudar a, junto comigo, com a palavra de Deus, tranquilizar o teu coração e ter esperança e fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar com vocês a respeito da unidade do Pai e do Filho. Porque quando a pessoa ela deixa a organização e ela tenta congregar em algum lugar, numa igreja, numa congregação cristã, o maior empecilho, a maior dificuldade dela vai ser que ao chegar lá na igreja ela vai se deparar com pessoas adorando a Cristo, pessoas dedicando louvor e orações a Jesus, ao Filho. E nós aprendemos a nossa vida inteira como testemunho de Jeová que isso é um pecado gravíssimo. O que a Bíblia diz que pode tranquilizar o teu coração como tranquilizou o meu? Nota, nós não vamos conversar aqui, nós não vamos abordar o texto sobre trindade. Nós não vamos abordar, explicar a fundo, porque eu creio que tem pessoas mais qualificadas do que eu para entrar nesse assunto sobre trindade. E mesmo pessoas qualificadas, muito mais qualificadas que eu, mesmo assim às vezes há divergência entre elas. Então, infelizmente o assunto sim é complexo. Mas eu quero falar de coisas práticas para tranquilizar o teu coração. Em primeiro lugar, vamos para a palavra de Deus? Abre a tua Bíblia em Isaías 42, o verso é o 8, que diz assim: Eu sou o Senhor. Em outras traduções, talvez na tradução das Testemunhas de Jeová, vai dizer Eu sou Jeová. Muito bem. Ou Eu sou Iavé. Muito bem. Vamos ler assim então. Eu sou Jeová, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Nota bem aqui o que é idolatria. Seria adorar qualquer coisa que não fosse ao Deus Jeová. Então Deus Jeová aqui ele deixa bem claro que a glória dele, ele não dá a nenhum outro, ele não passa a nenhum outro. A glória de Jeová é somente de Jeová. Mas e agora? Vai mais lá para frente e abre a tua Bíblia em Mateus. Mateus, o capítulo é o 16, o versículo é o 27. 16, 27 que diz: Olha a revelação da volta do Senhor Jesus. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus santos anjos. Então dará cada um segundo as suas obras. Quando Jesus volta, ele volta na glória indivisível. A glória que não se divide, que não se empresta, que não se passa a outro. A glória do Pai. Então, Jesus, ele vai estar partilhando da glória do Pai. É bom de se pensar nesse texto, porque aí a gente tranquiliza um pouco o coração. Ué, mas então Deus agora dividiu sua glória com Cristo? É isso? Vai em João 17, a última oração registrada de Jesus. Eu gosto muito de João 17. Lembrando, gente, eu não estou aqui
afirmando que a pessoa do Pai e a pessoa do Filho sejam a mesma que está listada na Bíblia. Pessoas, personalidades, né? Tanto que a gente nota que quando Jesus está na terra, ele ora ao Pai, ele disse: Pai, lá no jardim de Getsêmani, né? Ele disse: se for da tua vontade, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Eu noto claramente duas vontades diferentes. A vontade de Cristo como homem que estava sofrendo, de não querer passar aquela dor, e a vontade do Pai de que aquele plano deveria ser executado. Então a gente nota duas personalidades. Eu não nego isso, duas personalidades. Porém, eu quero falar de união e unidade entre o Pai e o Filho. João 17, o verso é o 10. Diz assim: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Então o Pai e o Filho, de acordo com esse texto, dividem as coisas, incluindo a glória. Mas e a glória, e a honra, e o louvor não pertencem só ao Pai? De acordo com a Bíblia, de acordo com o Apocalipse, que nós vamos ver mais para o fim? Não necessariamente. Então o Filho também participa dessa glória. Um detalhe interessante é que o sumo sacerdote, nos dias de Israel, ele recebia as ofertas do povo até a entrada da tenda. Ele recebia e ele ofertava diante de Deus. Então, todas as ofertas eram entregues ao sumo sacerdote. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Entregar o louvor, entregar a adoração, entregar tudo às mãos de Cristo, do meu ponto de vista, notem, eu não estou dizendo que você tem que pensar como eu, mas ao meu ponto de vista, me tranquiliza de chegar a um culto em que o louvor vai estar sendo dedicado a Cristo, a tudo, a glória, sendo que Cristo tem esse potencial de receber este louvor e entregar ao Pai. Eu gostaria de ler outro texto aqui com os irmãos, para você descansar um pouco. Apocalipse 5, 13 e 14. Vamos lá para o final da Bíblia. Apocalipse 5, 13 e 14. Que diz assim: e ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar e todas as coisas que nele há, a dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então, nessa passagem, João disse que Cristo é digno de todo louvor, toda glória, e os 24 anciãos, descritos no Apocalipse, se prostram e o adoram. Tem outro texto que debaixo de Cristo, ao nome de Cristo, todo joelho se dobrará e adorará. Mas tranquiliza o teu coração com textos como esses. E o último texto que eu vou te dizer que me tranquilizou um pouco o meu coração, de entrar numa igreja e ouvir pessoas falando para adorarem a Cristo, é o de Isaías 44, versículo 6. Vamos ver aqui. Isaías 44. Esse texto é muito interessante. 44, 6. Aqui. Olha o que diz aqui. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Ou, em outras traduções, Jeová dos Exércitos. Olha o que ele diz. Eu sou o primeiro e sou o último. Fora de mim
não há Deus. Jeová, o Deus de Israel, diz isso. Eu sou o Rei de Israel, Redentor, Senhor dos Exércitos, primeiro e último. Grava essas palavras. Assim se apresentou o Deus de Israel ao povo. Assim os judeus tinham isso gravado nos seus ouvidos e no seu coração. A apresentação de Deus em Isaías. Agora olha como Jesus se apresenta para João no Apocalipse. Vai lá em Apocalipse 1. Vamos a Apocalipse 1. O versículo é o 7 e 8. Apocalipse 1, 7 e 8. Olha o que diz aqui. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que é, que era e que há de vir. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mas está falando de Jesus mesmo aqui? Será que não é de Jeová que está falando aqui? Continua a leitura e lá no versículo 10 diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: O que vês escreve num livro. Envio às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e a Sardo, e a Filadélfia e a Laodiceia. E olha o que acontece agora. Virei-me para ver quem falava comigo. João se vira para ver de onde vem essa voz. Quem é que diz isso? Virando-me, vi 7 castiçais de ouros, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça tinha cabelos brancos, como a lã branca, como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando sua força resplandece. Segue no raciocínio comigo. Veja essa imagem que João está vendo. E aí João diz assim: Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Claramente se refere a Jesus, afinal, Jeová, o Pai, nunca foi morto. Cristo foi morto e agora vive. E Cristo se apresenta exatamente como o Deus de Israel, Yahvé, Jeová, se apresentava a seu povo. Então, Deus dividiu sua glória. Com Cristo, sim. Eu posso dizer que, com base na Bíblia, com Cristo, sim. Então, a glória de Deus ela foi compartilhada, repartida com Jesus. Isso serve para tranquilizar um pouco o meu coração, espero que sirva para tranquilizar um pouco o teu também, que a caminhada recém começou. Eu e você, nós temos muito que aprender a respeito de Cristo. Nós aprendemos de uma forma bem distorcida a respeito de Jesus. E eu quero continuar trazendo textos como esses, raciocínios como esses. Não sou dono da verdade, mas eu creio na atuação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo ele é real. E o Espírito Santo convence o homem do juízo do pecado. E esse mesmo Espírito que tranquilizou meu coração, ele vai te tranquilizar à luz das Escrituras também. Por que eu digo tranquilizar? Porque eu tenho certeza que
você não fica tranquilo com esse assunto. Depois de tantos anos batendo nessa tecla sobre que se em algum lugar adora Jesus, ou sei lá, coloca Jesus numa posição mais elevada do que deveria, isso é um pecado crasso, o teu coração te condena. E eu não sou ninguém para te trazer esse alívio sobre a tua vida. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Quero eu poder ser usado, ferramenta, instrumento de Deus para poder chegar na tua vida e te levar a esse entendimento. Então, fica comigo nos próximos vídeos que nós vamos continuar, querendo Deus, falar a respeito de como o Senhor Jesus Cristo é importante, como o Senhor Jesus é nosso Senhor e nosso Salvador e não uma organização. Amém? Até o próximo vídeo então.